Olá pessoal, meu nome é Rosimere, sou diretora da Secontrol Contabilidade e hoje, juntamente com a Monique, responsável pelo departamento pessoal, nós viemos trazer algumas atualizações acerca das mudanças que nós tivemos em relação às relações do trabalho. Então, Monique, vamos falar um pouquinho? Vamos sim. Pra galera? Vamos lá. Então, na semana passada nós tivemos aí a edição da MP 936. Monique, fala um pouquinho pra gente quais foram os principais tópicos dessa medida provisória. Os principais pontos, Rose, dessa medida tornou possível reduzir a carga horária do empregado, bem como reduzir o seu salário na mesma proporção dessa redução de carga horária e também na suspensão do contrato. Legal, 2 tópicos importantes. Eu posso então suspender o contrato de trabalho com o meu colaborador e posso fazer a redução de carga horária e proporcionalmente de salário. Vamos entender como funcionam essas duas opções? Fala pra gente, Monique, como é que funciona quando eu optar pela redução de salário e de carga horária? Tá, essa situação de redução de carga horária, bem como de salário, né, tem que ser na mesma proporcionalidade que vai ocorrer essa redução de carga horária. Existe, né, na verdade, a possibilidade do empregador ele vai poder reduzir o salário, reduzir a carga horária também em 25%, 50% e 70%. Né? Então, ele vai poder fazer essa redução, essa diferença. Então, supomos que ele vai reduzir 25% da carga horária, bem como do seu salário, o Estado da Economia vai pagar 25%, né? Ele vai custear 25%, porém com base na tabela do seguro-desemprego. Esse acordo de redução de carga horária e salário, ele pode ser feito numa média de dias de até 90 dias. Então, nessa situação, esse acordo, né, ele pode variar no máximo de até 90 dias. Legal. Então eu tenho 3 opções aí: reduzir a carga horária e a proporção de horário de trabalho em 25%, 50% e 70%. Exatamente. Eu posso fazer essa prorrogação por até 90 dias, essa opção, e as empresas que optarem por essa redução terão aí o auxílio do governo. Então, as empresas farão a redução da carga horária e do salário proporcional e o governo pagará a diferença, é isso, Monique? Exatamente. Qual é a base que o governo vai utilizar, só para a gente reforçar para o pessoal? Na verdade, eles vão pegar essa situação de cálculo com base utilizando-se a tabela do seguro-desemprego. Legal. Então, ele não vai pagar a diferença do salário do funcionário tal qual ele deve receber. Originalmente falando, né? Legal. Ele vai receber com relação à tabela do seguro-desemprego. Exatamente. Ok. E o outro assunto, Monique, é em relação à suspensão do contrato de trabalho. Como é que funciona essa suspensão? Essa questão de suspensão de contrato, Rose, o empregado ele não vai prestar serviço durante esse período. Ele vai ficar sem, né, a jornada, propriamente dizendo, com suas atividades. Não vai suspender a jornada de trabalho como um todo. O empregador ele não vai precisar pagar o salário dele nesse período. Entretanto, ele vai ter que pagar os benefícios devidos que ele já tinha já estabelecido da empresa. Quais benefícios? Como, por exemplo, o auxílio de transporte, vale alimentação, até mesmo a Unimed, né, que é um benefício que algumas empresas dão. Então, esses benefícios precisam ser mantidos. Né? O salário, de fato, ele não vai precisar pagar. Porém, precisamos só ter uma diferenciação nessa situação, que é a questão, por exemplo, das empresas do Simples no ano passado, no ano de 2019, eles, se forem empresas do Simples, por exemplo, no ano de 2019, eles não vão precisar pagar o salário durante esse período. O governo vai pagar 100% o salário durante esse período de suspensão, porém, também com base na tabela do seguro-desemprego. Então, o funcionário não vai ficar sem receber. Ele teve o contrato suspenso, mas ele não vai ficar sem receber nada. Ele vai ter uma remuneração que vai ser realizada por parte do governo, então. Exatamente. Tá, tu mencionou pra gente que as empresas que eram do Simples Nacional poderão suspender em 100% e não precisarão desembolsar nenhum valor. Exatamente. Mas e aquelas empresas que não eram do Simples Nacional, que estavam enquadradas em algum outro regime tributário em 2019? Qual é a condição delas para que elas possam usufruir essa situação de suspensão do contrato de trabalho? Certo. Para essas empresas que tiveram esse faturamento maior, eles vão ter que ter uma ajuda, né, uma ajuda compensatória de 30% sobre o salário. Então, o governo vai pagar essa diferença
porém a empresa tem que custear, nesse caso, 30% sobre a sua folha. Então ele vai pagar lá na folha, só que é um pagamento indenizatório, não vai ter incidência para nenhum encargo. Certo, ele vai então ter esse desembolso, a empresa suspende o contrato, mas ela tem que entrar com 30% do salário do funcionário. Exatamente. E ela não vai pagar impostos sobre esse salário. É um pagamento de natureza indenizatória, não tem INSS, nem FGTS, não tem incidência dos encargos. Legal. Monique, para que as empresas possam fazer adesão por uma dessas duas opções, o que elas precisam fazer? Como é o procedimento? É preciso fazer um acordo, né, individual com o empregado, e este acordo nós temos que estar enviando ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias. Entretanto, a gente não tem ainda, até o dia de hoje, algo com discernimento para a gente poder efetuar essa comunicação. Nós não temos ainda não temos o procedimento para onde enviar. Então, até então... Certo. É importante, então, a gente relembrar que nós podemos fazer adesão, mas nós temos que comunicar ao governo e temos também que ter o apoio do sindicato, certo? Exatamente. E aí tem esse prazo de 10 dias para estar enviando ao Ministério da Economia e eles, após o envio, né, se for deliberada essa situação, após o envio de 10 dias, o governo tem até 30 dias para liberar o primeiro pagamento, por exemplo, mas desde que cumprido esse prazo. Legal. Então a gente tem que ficar atento aí às exigências que nós temos para poder se beneficiar dessas possibilidades, né? Monique, assim que a empresa fizer a adesão, né, existe mais alguma condição que a empresa fique estabelecida a empresa para que ela possa, né, executar essas decisões? Sim, existe na verdade uma situação, a estabilidade, né? Existe uma estabilidade para ambas as situações. Por exemplo, esse caso da redução da carga horária, do salário, e também da suspensão, para a redução desse salário e carga horária, existe um prazo estabelecido, que é de até 90 dias, bem como da suspensão de até 60 dias. Então, nesse caso, ele fica estável durante esses períodos que forem acordados, que é até essa limitação de dias. E depois do retorno, depois de passado esse estado de calamidade, depois de restabelecido as atividades laborais, bem como também restabelecido a carga horária normalmente, tem um prazo também de estabilidade de igual período. Então, se foi de 60 dias o acordo, então mais 60 dias de estabilidade. Que o funcionário precisa ficar vinculado à empresa, então, obrigatoriamente. Exatamente. Caso isso não seja, se em caso de rescisão, ele tem que pagar uma indenização daí, porque ele realmente está estável. Entendi. Ok. Então tá aí, pessoal, mais algumas atualizações sobre as últimas legislações que saíram e a gente se coloca à disposição. A gente abordou de uma forma bem simples e bem superficial. Nós vamos encaminhar o material para vocês com todas as condições de forma mais clara e mais abrangente, e se permanecer alguma dúvida, a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre isso e para esclarecer todos os pontos pendentes, ok? Obrigada pela atenção de vocês, em breve a gente retorna com maiores informações. Um abraço e tenham todos um ótimo dia.